Eu começo esse vídeo dizendo que um zombador não zomba da fé. Na verdade, ele foge dela, porque a fé confronta o seu estado de pecador. E todas as vezes que o pecado está enraizado em um ser humano, ele vai fazer com que essa pessoa fuja da luz, fuja da verdade. É assim que funciona. Esse vídeo aqui, o vídeo que eu vou mostrar, ele talvez possa ser forte para alguns. Outros vão dizer que é desnecessário. Outros vão dizer assim, está dando ibope, não tem nenhuma necessidade. Eu acredito que nisso eu estou sendo didático e instrutivo para aqueles que vão se deparar constantemente com os opositores da fé e os zombadores da fé. A força que, por exemplo, um ateu precisa fazer para negar a fé cristã, que é racional e evidencial, é muito grande. Então, às vezes, na sua caminhada cristã, você vai se deparar com muitos zombadores. E pode voltar neste vídeo aqui, porque ele vai ter muita instrução para que você consiga refutar, debater, conversar em amor, né? Inclusive exortar aqueles que são zombadores da fé. Observe uma coisa, os grandes zombadores da fé todos morreram e foram condenados. Cristo, Deus, permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem e será o mesmo eternamente. Nietzsche morreu louco. Nero zombava de Deus e da fé cristã. Nero morreu. Qual foi o seu legado? E muitos outros. Vamos lá, eu vou mostrar um vídeo para você. Talvez você não vai se chocar. Você vai ter o mesmo sentimento que eu tive. Peraí, deixa eu mostrar qual é real nesse negócio aqui. Deixa eu tentar ajudar esse rapaz que está extremamente perdido e envolvido pelo pecado, pelo poder do pecado. A força que ele está fazendo para lacrar e se posicionar nas redes sociais, dizendo que é um tal bruxo. Na verdade, é só uma alma desesperada gritando por atenção e socorro. E a gente tem que, em amor, não negociar a verdade e confrontar a mentira, o pecado e também confrontar os zombadores. Ele pegou uma música que a Cassiane cantou, bem conhecida no mundo cristão, e colocou ali o nome de Bel, né? Bel, tão conhecido na história bíblica, Belzebu. E olha o que ele fez. Além de debochar do hino, ele está debochando da fé cristã. Vamos lá, e depois eu vou ser instrutivo com vocês, objetivamente, como refutar a um zombador. Como falar a verdade para ele. A gente precisa entender o que Bel está falando. Quando ele estende suas mãos e é a hora de vencer, então louve. Venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade através da sua fé. Aqui as mulheres são respeitadas, são empoderadas e os homens amarrados. Bel vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Esse rapaz está confuso, né? Sua identidade é extremamente distorcida. Além da parte musical, dói até os ouvidos, né? Sua identidade, sua masculinidade, deve ter tido seríssimos problemas na paternidade. E a parte musical, o cara cantou uma música, conseguiu cantar, distorcer uma música e conseguiu cantá-la em 55 mil tons, tentando fazer melisma. Bom, esqueça a parte musical. Mas dá para ver como essa pessoa caiu, né, nesse conto das suas imagens, que são só bonecos ali, são só imagens. E ele vai dizendo que as pessoas vão receber, né, dinheiro, porque é isso que o enganador oferece. É isso que a entidade que ele está falando, que é Belzebu, só pode oferecer. O dinheiro oferece com uma mão e depois ele toma tudo com a outra. E talvez na sua vida você vai ter dinheiro, mas na eternidade você será condenado ao inferno. E o lago de fogo está sendo preparado para o diabo, os demônios e seus adoradores. Mas como a gente tem que tratar essa questão? Como que devemos refutar
os zombadores? Vamos entender à luz das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, eu vou passando pelo meu esboço e facilita o seu entendimento. Diz assim, 2 Pedro 3, 3. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos dias. Esse período que nós estamos posicionados. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Qual é a origem dos zombadores? É um coração rebelde e uma mente que não raciocina muito bem. Salmo 14, verso 1 diz assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Como responder a um zombador? Com amor e com verdade. Amor presume verdade. Então, se eu não falo nada e digo assim, o importante é você saber se você está bem. Se você está bem, que mal tem? Você está respondendo errado. Você tem que responder com a verdade que te guia, porque se você não responder, você está sendo omisso. Então, se eu, em nome do amor, não falo a verdade, o amor que digo falar e anunciar é mentiroso. Porque esse amor que me guia deve ser oriundo da verdade, que é Cristo morrendo na cruz do Calvário, para me libertar do poder do pecado. Provérbios, capítulo 26, versículo 4, vai nos dar uma orientação. Salomão vai dizer o seguinte: não responda ao tolo com tolice, mas responda com sabedoria. É basicamente o que ele vai dizer. Responda com mansidão, onde? 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é o ponto-chave para poder confrontar a zombaria? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isto certamente colherá ou ceifará. Mas saibam que os zombadores, todos eles serão julgados. Onde está isso? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. O mesmo juízo que veio para Sodoma e Gomorra virá para estes. Vamos pensar numa coisa aqui. O cristianismo, ele é racional e ele é evidencial. Jesus é evidente. Existem provas reais, arqueológicas, existe historiografia, existem historiadores, intelectuais, existem menções em livros não cristãos. Bom, então o cristianismo ele é racional. Paulo, em Romanos 12, vai falar que a nossa transformação ela vem pela mente, ou seja, o nosso culto racional é pelo entendimento, não é pela emoção, porque a emoção te trai, mas o entendimento te fortalece e te solidifica em uma base que não pode ser você não será removido. E ela é evidencial, porque existem evidências arqueológicas, históricas, etc. Pense numa coisa aqui comigo. A pessoa, o zombador que não crê, ele já está condenado. A Bíblia diz assim em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide ao mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Olha, como eu falei na introdução e repito, Nero foi um grande zombador. Empalou e tornou os cristãos tochas humanas, símbolo da tirania. O cristianismo prosseguiu. Nero saiu na urina da história. Nietzsche, que dizia, Deus está morto. Nietzsche morreu e Deus continua vivo. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Pastor, então como orar por um zombador, assim como devemos orar por esse rapaz que está perdido nas trevas? Como que a gente deve orar? Como Jesus orou, sendo misericordioso. Jesus exerce misericórdia e perdão, cumprindo inclusive profecia do Antigo Testamento, quando ele estava cravado na cruz do Calvário. Jesus diz assim, Jesus na cruz do Calvário, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma profecia do Antigo Testamento, dizia, e ele intercederá pelos seus opositores.
E é assim que devemos fazer, interceder, para que este jovem, este homem que está perdido, não sabe sequer se é homem mais, está ferido na sua identidade, machucado na sua alma, absolutamente perdido, tentando encontrar significado no dinheiro, na fama, nos prazeres e nos ídolos. Nós devemos orar da mesma forma. Ó Pai, nosso Abba, perdoe, porque ele não sabe o que está fazendo. E devemos fazer isso não com arrogância, mas fazer isso com mansidão. Paulo, em sua instrução pastoral a Timóteo, ele vai dizer: instrui com mansidão aqueles que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Para a gente concluir, anote as frases que eu deixo aqui para você, didaticamente, de modo pastoral. Uma pessoa que está zombando da fé, ela não está zombando da fé, ela está fugindo da fé em Cristo, porque a fé em Cristo é a luz que expõe o seu pecado. E tudo o que o diabo quer é que uma pessoa fuja da verdade. A zombaria é o último refúgio de uma alma que não quer prestar contas diante de Deus. A verdade pode ser ridicularizada por um tempo, mas nunca será vencida. Anote mais essa aqui. Quem ri da cruz não entendeu o preço do sangue que ali foi derramado por essa pessoa. Deus, ele ama você, mesmo ouvindo, sabendo, percebendo as suas zombarias. Mas um dia você ouvirá o silêncio dele. É melhor se arrepender agora, antes que seja tarde. Volte-se para o Senhor. Ele te ama. Se você se arrepender, você encontrará misericórdia. Que o Senhor te perdoe se algum dia você foi um zombador. E se você ainda hoje é um zombador. Veja a força que você faz para negar a existência de Deus e a existência de Cristo. Faça um terço dessa força para dizer: Deus, se o Senhor de fato existe. Jesus, se o Senhor de fato existe. Revele-se a mim. Liberte-me do pecado. Me dê mais uma chance. E a mesma luz que iluminou o quarto de uma UTI, onde eu estava praticamente morto, 2 semanas entubado, essa mesma luz vai brilhar aí onde você estiver. Meus irmãos, não fujam dos zombadores. Não se escondam diante das críticas, mas sejam varões que manuseiem bem as Escrituras e aptos a responder com amor e com verdade. Que Deus abençoe você. Um abraço. Tchau, tchau.